Tratamento pós-mechas. Bonito. Vou botar aqui meu... Boa noite, gente. Olá, tudo bem? Então, semana passada a gente não fez nossas lives de segundas e terças e ontem também não, tá? Acabei que não podendo fazer por uma questão de condições físicas mesmo. Estava um pouco impossibilitada, mas hoje já está tudo bem, já está tudo normal. Hoje vamos voltar a fazer nossas lives e semana que vem a gente segue o nosso cronograma normal, tá? Tipo segunda e terça. E na enquete que eu coloquei hoje de manhã, para falar do assunto que nós vamos fazer nosso bate-papo hoje, Rose Gama, foi tratamentos pós-mechas ou oxidação da cor pós-mechas. E o tema mais voltado da galera foi tratamento pós-mecha. Esse tratamento pós-mecha, ele se estende tanto a nós profissionais, para nós que desenvolvemos as técnicas de mechas, quais os cuidados, as atenções, o que acontece na fibra, o que acontece durante o processo de descoloração, quais os tratamentos mais indicados pós-mechas, tanto quanto para um entendimento também para a cliente, ou seja, é um entendimento que nós profissionais temos para nós entendermos como acontece esse processo de descoloração, o que acontece na fibra capilar, durante o processo de descoloração e pós-descoloração, como é um conhecimento também que a cliente muitas vezes nos instiga, nos pergunta e nos questiona sobre esse processo de ressecamento, de descoloração, como realmente acontece. Então, é um conhecimento que nós temos que ter por dois fatores. Por nós sabermos realmente o que está acontecendo durante o processo de descoloração na fibra capilar, e outro para quando nossa cliente nos perguntar, nos questionar sobre o assunto de tratamentos pós-mechas, a gente saber exatamente indicar quais os produtos melhores para aquele procedimento pós-mechas, tá bom? Então, vamos lá. Dentro do que acontece? O processo de mechas, existe uma grande, vamos dizer assim, um grande drama, né? Existe um problema, um medo, eu poderia dizer até que existe um mito sobre mechas, tá? Existe um grande número de clientes, como é que eu posso dizer? Um grande pensamento negativo sobre procedimentos de mechas, tá? Existem muitos profissionais que ainda se impossibilitam, se amedrontam, se bloqueiam em não fazer mechas por medo do que possa vir a acontecer no cabelo da sua cliente durante o processo ou pós-processo de mechas, tá? Existe todo esse atormento dentro dentro dos profissionais e também dentro da linha cliente. Existem muitas clientes. Quem aqui não conhece uma cliente, quem aqui não tem uma cliente ou uma pessoa que você conhece que morre de medo de fazer tratamento ou fazer mechas por medo do ressecamento? Quem aqui não conhece uma pessoa que tem muita vontade de fazer mechas, mas tem para si aquele mito de que mechas resseca, mecha estraga o cabelo? Quem aqui também, mas aí você deve estar pensando, mas Rose, eu realmente conheço alguém que fez mechas e ressecou. Não estou dizendo que isso não exista, acontece, mas é por isso, por esse fator, pela ausência do conhecimento. Olá, Adelma, cheiro, nega. Por a ausência do conhecimento de como proceder dentro de um processo de descoloração e pós-descoloração, é que ainda existe pessoas traumatizadas, clientes traumatizadas com o processo de mechas e profissionais também que ainda se atormentam, sentem um medo, um bloqueio, uma onda nervosa no momento de construir as mechas por muito medo, muito receio de que aquele procedimento venha a danificar o cabelo da sua cliente, tá? Isso é um fato real. Existe
no mundo do mundo da colorimetria, no mundo dos profissionais de técnicas de mechas, um pensamento negativo com relação a mechas. Delma tá falando que ela também é uma das que tem essa crença, tá? Que tem essa crença que me limita a não pintar o cabelo por achar que resseca, tá? Então, existe uma mudança na estrutura do fio no processo de descoloração. Isso é fato e não pode ser negado. Mas essa mudança na estrutura desse fio não é considerado um agravamento, não consideramos uma deteriorização do fio, não consideramos uma perca da qualidade desse fio, tá? Então, quando nós, profissionais, coloristas, trabalhamos com conhecimento dentro do que acontece no fio do cabelo, qual a sua composição, onde o pó descolorante e a água oxigenada realmente vai chegar e o que vai acontecer durante esse processo e o pós-processo de descoloração, quais os tratamentos mais indicados, o que tem que ser feito para fazer a reposição de todos os nutrientes que aquele processo de descoloração removeu. Todo esse cabelo tem total capacidade de se organizar, de se reconstruir e se reafirmar a sua fibra capilar naturalmente, tá? Boa noite, Robson. Tudo bem? E aí, vamos marcar nosso network, nosso encontro profissional. Então, esse é um dilema de profissionais que muitas das vezes, muitos profissionais, infelizmente, por não ter a segurança. Boa noite, Rosinete. Por não ter a segurança, o conhecimento de que até onde vai um dano de um processo de mechas, muitas vezes deixa de fazer a venda, tá? Você não se sente segura de fazer a venda do seu trabalho de mechas, porque também você, profissional, tem a crença de que mechas estraga, de que mechas vai torar o cabelo da sua cliente, de que a sua cliente vai... Existem profissionais que acreditam que realmente aquele processo vai danificar o cabelo da sua cliente. Então, como você vai vender um produto, um serviço ao seu cliente contra algo que você acredita, né? Tipo assim, a cliente tem receio, tem medo de fazer, ela tem com ela a crença de que o procedimento de mechas resseca, vai mudar totalmente a qualidade do fio do cabelo dela. E se você acredita nisso, você não vai conseguir vender, porque vai de contra o que você, para você vender o trabalho de mechas, você tem que ter firmeza de que não há danos, de que o trabalho de mechas vai ser feito, mas de que a qualidade da textura do fio do cabelo dela vai ser preservada. Então, se você não acredita nisso, não tem como você vender, né? Você não tem como você vender, tá? Você não vai vender um trabalho que a cliente não quer fazer porque ela tem medo do ressecamento e você acredita que realmente também resseca. Então, fica contraditório. Então, tem profissionais que realmente dificulta até a venda para ele mesmo, tá? Exatamente, a Débora está dizendo que já ouviu clientes de profissionais que ressecam. Gente, tudo tem um histórico, tá? Tem um histórico, tudo tem um porquê. Tem todo um pré-antes, tá? Rose, está querendo me dizer que mechas não resseca? Não resseca quando... Não, resseca naquilo que já está ressecado. Danifica naquilo que já está danificado, tá? Exatamente, você não vende o que você não compra. Não tem como você vender algo que você não acredita. Eu não venderia tantas mechas. Eu sou uma das profissionais que me posiciono claramente contra esse conceito. Eu sou uma profissional que nem uso o conceito loiro saudável. Eu acredito que quando eu faço meus posts, ou estou aqui conversando com vocês e vou vender para vocês um louro que eu estou rebatendo a todo momento, que é louro saudável, eu estou querendo colocar na sua cabeça, tirar algo que está dentro da sua cabeça de que não existe louro saudável. Eu estou tentando repetir
Estou tentando criar uma verdade através da repetição, tá? Tipo assim, você acredita que não existe loiro saudável. E aí o profissional fica loiro saudável, loiro saudável, loiro saudável, loiro saudável. Ele quer que você acredite no conceito de loiro saudável por repetição. Então, eu sou de umas profissionais que me posiciono que não preciso estar repetindo loiro saudável, porque eu já não acredito, tá? Eu já tenho um conceito que não existe essa questão de loiro danificado. É meio contraditório, né? Porque existe vários louros aí torando, caindo nos pedaços. Realmente existe. Mas existe um loiro torando ressecado daquilo que já está ressecado, tá? Então, se a sua cliente chega ao seu trabalho, à procura do seu serviço, tá? E você vende mechas, e você tem um conceito, não precisa você ficar repetindo louro. Só fechar aqui. Eu não fico repetindo louro saudável porque eu não tenho essa necessidade dentro de mim de colocar na cabeça da minha cliente os louros saudáveis, porque dentro de mim já é antecedido dentro do meu conceito que não precisa ser ressecado para ser loiro, tá? Tipo assim, não existe loiro, não precisa estar ressecado para ser loiro. Quando eu venho com essa repetição, eu quero mostrar para você, para minha cliente, ficar repetindo na cabeça dela, convencê-la por repetição que o loiro é saudável. Então eu nem coloco nos meus posts loiro saudável, tá? Porque eu não construo, eu tenho um conceito de que o loiro ele pode sim ser loiro e não está estragado, tá? E não está danificado. Rose, mas por que tantos loiros por aí toram e estão ressecados? E por que uma grande gama de clientes, de profissionais tem esse conceito, tá? Existe, claro que existe, gente. Eu trabalho todos os dias com trabalho de mechas, tá? Mas se o cabelo já vem ressecado, ele tem um histórico, tá? Ele tem um pré-requisitos antes de chegar no processo de mechas. É esse entendimento que você, profissional, vai ter que ter, tá? Então, se você vai vender o seu trabalho de mechas e você acredita que é possível entregar um loiro saudável, que nem existe a possibilidade de danos, tá? Então, você sabe o cabelo, você sabe como aquele cabelo está. Quais são as procedências anteriores que esse cabelo vem passando antes de fazermos o trabalho de mechas, tá? Você conhece a sua cliente, você conhece a estrutura do fio, você conhece a rotina da sua cliente, os hábitos, você faz teste de mechas, você conhece porosidade, elasticidade, reações químicas, tudo você tem conhecimento, tá? Então, se você faz essa análise ampla, o ventilador ali. Se você faz essa análise ampla, tá? Grande, de um atendimento que você vai realizar. Você faz teste de mechas, você olha a porosidade do cabelo da cliente, a elasticidade, conversa com a cliente, você percebeu que a rotina da cliente, ela foi honesta com você sobre as rotinas e cuidados que ela está tendo com o cabelo dela. O cabelo dela está natural ou não está natural, já está trabalhado com mechas anteriormente. Você sabe sim até onde vai, até qual qual o grau de danos que a mecha que você vai realizar agora vai causar, tá? Você tem total conhecimento, você tem total entendimento de dizer para ela até onde vai acontecer o danos daquele procedimento de mechas. Tem o que eu chamo de danos menor, tá? Não é danos, é reação natural. Gente, no trabalho de mechas existe o processo de descoloração, primeiramente, tá? Esse é o principal ativo de um trabalho de mechas, remoção das melaninas dos fios naturais, ou então remoção de pigmentos artificiais, ou seja, remoção de melaninas naturais é o cabelo natural. Tá? O cabelo da sua cliente está natural, natura de 7, natura de 6, de 5. Então, é um cabelo natural, não tem pigmentos. Ela nunca pintou, ela nunca coloriu, nem de coloração, nem de tonalizante. Então, vai ocorrer aqui nesse procedimento de mechas uma remoção das melaninas naturais. No cabelo que já é colorido,
tonalizantes, por colorações, vai ocorrer uma remoção dos pigmentos artificiais, que são essas colorações, tá? E essa remoção é um processo natural, tá, gente? Tem que acontecer essa remoção. Esse pigmento tem que sair. Se esse pigmento não sair, natural ou artificial, não vai acontecer a explosão de cor na mecha, que é o intuito do trabalho da mecha, é mostrar uma cor mais clara do que os pigmentos que estão lá presentes. E nesse processo natural de remoção de pigmentos, há uma ação natural da fibra capilar, tá? E essas reações naturais da fibra capilar, do fio do cabelo, que tem para sua composição queratina, aminoácidos, que tem a cutícula, que chega até que tem cortes, tá? E a remoção dos pigmentos naturais ou artificiais não chega até o corte, ele para ali na cutícula, tá? Então, todo esse processo é um processo natural. E esse processo natural em cabelos saudáveis, naturais, tá? Em condições estáveis, ele não vai se deteriorar, tá? Não é porque nós estamos fazendo um trabalho de mechas que esse cabelo vai se deteriorar. Não vamos perder o cabelo da cliente porque estamos realizando um trabalho de mechas. Isso não pode acontecer. A gente tem que tirar isso do conceito do profissional, primeiramente do conceito interno do profissional, para que ele possa vender esse conceito fiel, esse conceito de tranquilidade para sua cliente. Não dá para você vender um trabalho de mechas com o conceito de que mechas estraga para sua cliente, sendo que ela já morre de medo, ela é crente, ela tem uma crença, toda a população, toda a sociedade em geral, a mulherada em geral, ela tem essa crença de que mechas estraga. Se você tiver essa crença dentro de você que mechas estraga, você não vai conseguir conquistar clientes, você não vai conseguir aumentar a sua cartela de clientes em trabalho de mechas. Como que você vai conseguir aumentar a sua cartela de clientes em trabalho de mechas se as clientes têm medo de fazer mechas porque elas têm a crença de que estraga e você, profissional, também acredita nisso? Então fica difícil, é a mesma coisa que dizer assim, realmente você tem razão, mechas estraga. Então vamos fazer o quê? Não vamos fazer, né? Ela vai dizer, a cliente diz, não vamos fazer porque estraga. Não estraga, tá? Tem os parâmetros o porquê que estraga. Estraga aquilo que já está estragado, danifica aquilo que já está danificado, entendeu? Então tem todo um conjunto. Deixa eu tomar aqui um copo com água. Esse é um dos grandes vilões da situação, do momento em que um profissional vai vender o seu trabalho de mechas. E quando ele também acredita que mechas estraga, né? Fica difícil. Então, o que acontece? Tratamentos pós-mecha. O processo de mecha, todos nós já sabemos, aqui profissionais sabemos que é um processo de descoloração, tá? E essa descoloração vai primeiro vai acontecendo a remoção das melaninas pela camada superficial do fio, vai revelando o fundo de clareamento mais vermelho, depois um vermelho laranja, depois laranja, e assim sucessivamente, até nós chegarmos ao fundo de clareamento mais claro, que é o 10. Aí abre parênteses, tá, gente? Chegar ao fundo de clareamento 10. Aí, tá? Aí a gente abre parênteses, tá? Tipo, 10 é um fundo de clareamento máximo que o fio de cabelo pode entregar. E se ele chegar ao fundo de clareamento 10, aí a gente tem que ter uma atenção maior, realmente, se dá para chegar a esse fundo de clareamento 10 com 0 danos, né? Aí já é um detalhe, tá? Aí é um topo, já é o final da história, tá? Aí já é o extremo. Mas até o fundo de clareamento 9, em maioria dos cabelos em condições normais. Quais são as condições normais hoje que eu considero? Eu considero condições normais cabelos naturais, mesmo trabalhado com mechas, mas que ela teve um trabalho de mechas de excelência na primeira aplicação, tá? Na primeira mecha que foi feita com muito cuidado. A segunda mecha vai ser feita selecionando os fios que ainda não foram descoloridos, usando técnicas específicas justamente para escolher esses fios, preservando aquele fio que já foi descolorido na primeira técnica trabalhada, tá?
preservando os fios descoloridos do comprimento, focando na raiz que está crescida, protegendo esse fio fazendo uso de proteção de queratina ou de algum outro produto de qualidade que você disponha no seu salão, honrando o tempo de pausa, trabalhando com volumagem de OX baixa, tipo 10, 20, 30 no máximo, tá? Pó descolorante de qualidade, né? Que contém toda a sua composição de Plex, tudo isso junto. E o seu conhecimento, mais a sua atenção, mais o seu cuidado, mais o seu amor naquele trabalho, de certeza, tá, gente? De certeza que vai novamente entregar um loiro, segundo loiro, tá? Estamos aqui fazendo um exemplo de um cabelo que já foi trabalhado na técnica tipo 6 meses atrás. Estamos novamente fazendo a mecha nela, tá? De certeza a gente vai sim entregar um loiro bonito, sem precisar dizer loiro saudável, porque não precisa você estar dizendo loiro saudável, porque não existe loiro não saudável. Não é para existir loiro não saudável, é para existir só loiro, tá? Só loiro. E aí, dentro dessas características normais da cliente que hidratou em casa, que fez a sua manutenção, que fez o seu cronograma capilar, que nutriu, que reconstruiu, que não fez uso de excessos de secadores, de chapinha, que não vive selando o cabelo 2 em 2 meses. Essas características aí, a ausência desse comportamento, de certeza vai entregar um loiro legal, fiel, abrindo aqui pro 8,5, 9, tá? Levando em consideração os morenos iluminados, aí é que nós podemos ainda cada vez mais trabalharmos com mais segurança, tá? Porque o moreno iluminado, a partir dos 6, já conseguimos entregar tons de morenos iluminados muito bonito, com fundo de clareamento 6. Fundo de clareamento 6 em cabelos com ausência de pigmentos artificiais, de colorações e tonalizante, eles abrem assim, com OX de 10. A gente consegue chegar ao fundo de clareamento 6 e 7 no cabelo natural, sem a presença de pigmentos artificiais, tranquilamente, que dão-nos ar no processo de descoloração, abrindo até o fundo 6 e 7, com OX de 10, de volumagem 10 nesse cabelo. Não chegou, mal chegou na cutícula, tá? Mal chegou na cutícula essa remoção das melaninas, desculpa aí, tá? Então, assim, mal chegou na cutícula, tá? Então, assim, a remoção é superficial, o fundo de clareamento começa logo a se revelar. E ali você vai fazer o quê? Tratamento pós-mechas. E quais são os tratamentos pós-mechas? Primeiramente, fazer reposição de aminoácidos, tá? De queratina, quando tiver o cabelo tudo mais delicado, para parar aquela rigidez, aquela elasticidade. Se forçou muito, devolve tudo que ele tá precisando ali naquele momento, tá? Faz a nutrição, principalmente nutrição. Eu gosto muito de usar reconstrução e nutrição, um dos dois, tá? E em terceiro, quando chega ao nível de mais fragilização que eu percebo, a queratina. E eu gosto muito mais de usar a queratina antes do que durante. Então, os tratamentos pós-mechas. Temos por finalidade no tratamento pós-mechas devolver justamente o que o processo de descoloração removeu, tá? Ele remove melaninas. Será que tá certo esse pronunciando certo, minha gente? Melaninas. Deixa eu escrever aqui, melaninas. 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 Vou escrever aqui para ficar olhando para a palavra, porque melanina. Sim, nesse processo de descoloração, o que acontece, tá? A gente vai fazer o que o pó descolorante e água oxigenada junto fizeram, foi fazer uma remoção dessas melaninas. Agora saiu melhor. E alguns dos nutrientes naturais que está dentro desse cabelo. E o tratamento, a gente vai fazer essa reposição.
reposição pós-mechas. E esse aqui é uma questão não só para nós profissionais, quando nós estamos aqui trabalhando no momento da descoloração, como também para você profissional, fazer uma boa indicação para o seu cliente, para a sua cliente levar o tratamento para casa, tá? Tipo, focando em quê? Em nutrição e reconstrução. Nutrição, que é a base de óleos, tá? São as hidratações, os kits que são mais oleosos, que são compostos por agentes extraídos de óleo, tipo... Gente, são tantos, né? Peraí, eu vou lembrar aqui. Ômega 3, cupuaçu, tudo que tiver extratos de óleos removidos de alguma planta, esses são nutrição e são que para mim que mais dão efeito pós-mechas para cliente fazer a sua manutenção, o seu tratamento em casa. 15 dias, duas aplicações cada semana, uma nutrição, com 2 semanas, o cabelo que ela sentia mais solto, tá? Solto quer dizer por quê? Porque ele está fino, tá? Foi removido alguns nutrientes dele, foi removida a melanina. E aí ele está mais solto, ele está mais leve, tá? Ele está mais voado, ele está sem os pigmentos naturais dele, então ele fica mais fino. E essa nutrição, você fazendo uma vez por semana, e não fazendo uso de fontes de calor, e se for fazer o sérum ou os leave-in para você proteger a fibra desse cabelo, que pós-mechas ele já é naturalmente sensível, ele já sofre algumas ações até mesmo do vento naturalmente. Imagine de fontes de calor, naturalmente sem ter passado o procedimento de mechas, ele já sente esse jato de calor, muito mais sente depois mechas. Então muito cuidado com as fontes de calor pós-mechas, tá? Se puder não usar, principalmente nas 2, 3 primeiras semanas, tente não fazer uso de nenhum tipo de fonte de calor, tipo secador, pranchinha, até o babyliss. Babyliss, se for, tem babyliss que tem uma temperaturazinha amena, dá pra vocês fazerem, até porque o tempo de ondulação não é tanto quanto de uma chapinha, né? O contato é mais superficial. A chapinha, ele tende mais a ser detalhada no fiozinho, forçando mais, tá bom? Então, nutrição e reconstrução são os tratamentos pós-mechas mais indicados para nós profissionais, assim, na hora, no ato que estamos trabalhando o trabalho de mechas. Terminamos o trabalho de mechas, fizemos a descoloração, abrimos aquela cutícula, removemos a melanina do fio, houve uma explosão do fundo de clareamento, houve uma tonalização, houve todo um trabalho de esfumado ou de não, se for esfumado ou se não for esfumado. Então a gente vai fazer o quê? Fazer um trabalho de nutrição e de reconstrução, tá? Para devolver a esse fio do cabelo todos os nutrientes, se não todos, ao menos 50% desses nutrientes que foram removidos no processo de descoloração. A partir daí, você fazendo todo esse passo a passo shampoo também, tá, gente? Shampoo pós-mechas é muito, 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 muito interessante que vocês usem um shampoo de pH 4, 4,5, tá? Por quê? O pó descolorante, o pH do cabelo é 4,5, 5,5, tá? O pH do nosso cabelo. O pó descolorante e a água oxigenada, eles dois juntos, ele faz uma ação alcalina, tá? Ele leva o pH desse cabelo, que é de 4,5 para 5,5, ele leva para 8, 8,5. Ou seja, fica lá em cima o pH, fica gritando, tá? Gritando de alto. Subiu muito do natural do fio do nosso cabelo, que é um processo natural, tá? Ele precisa realmente ser alcalinizado para poder remover essas melaninas, tá? Então, se o pH do nosso cabelo é 4,5, 5,5 e nesse processo de mechas ele subiu para 8, 9, então nada mais justo para esse cabelo a gente usar produtos e shampoo de pH baixo, para baixar esse pH que está lá 9,
ou 8, voltar pra cá, por 4, 4,5, tá? Então usa shampoo de pH ácido, tá? De pH ali, não tão ácido, que o ácido é mais 3, 3,5, mais neutro ali, tá? pH bom, para poder equilibrar de volta o pH do cabelo. E essa equalização aqui do pH, eu considero de extrema importância para que o cabelo novamente ganhe moliência e naturalidade pós-mechas, tá bom? E aí você baixou o pH, vai fazer a nutrição ou a reconstrução. Rose, marcas. Gente, marcas para mim é uma questão muito solta, tá? É muito livre. Eu não trabalho com marcas, eu trabalho marcas específicas, eu trabalho com todas as marcas. E eu consigo entender e identificar o que cada uma me entrega, tá? Então você conheça os produtos que você trabalha, teste, visivelmente você consegue ver a ação de cada produto e no tato principalmente você consegue mais ainda sentir a ação de cada produto, tá? Então conheça a elasticidade desse fio antes das mechas, durante o trabalho de mechas e durante o trabalho de tratamento e pós, quando tiver seco. E se puder, mantenha feedback com suas clientes pós-mechas para você conhecer, para você saber como que tá essa saúde do cabelo da sua cliente pós-mechas. Então, os tratamentos, eu sou bem livre, usa várias marcas, eu uso várias, tá? Várias mesmo, tipo, o que eu considerar na minha avaliação, no meu estudo, que aquela linha é boa, eu vou trabalhar. Então, não trabalho só com uma marca, mas o que a gente usa mais lá no meu lavatório, pós-mecha, a gente usa o lipide da Trans, que geralmente eu gosto muito de usar antes das mechas no cabelo seco. Eu faço uma umectação daquela do lipide. E depois das mechas, se o cabelo está muito sensível, o lipide não, eu faço a proteção com a queratina da Trans, tá? Que é a Keratin. E o lipide é durante o processo de mechas. Às vezes, se tiver muito sensível, a gente acrescenta novamente queratina, mas não é sempre. Ou então a reconstrução da decílios, tá? É uma reconstrução bem consistente, bem oleosa, ela é bem enrijecida, que inclusive às vezes tem que fazer uma diluição dela com uma gotinha de água para ela ficar mais moliente e essa moliência conseguir penetrar melhor na fibra capilar. E aí então são esses dois que eu mais uso, da Decílios e da Trans, tá? E aí você pode usar o que você tiver, tipo, o que for de nutrição mais forte e o que for de reconstrução de uma linha da linha que você confia e você gosta e você tá vendo o resultado, pode continuar trabalhando tranquilamente, tá? Então, o que acontece? Fechando aqui nossa história, não vende aquilo que você não acredita. Não tem como você vender mechas loiro saudável se você acredita que o loiro danifica. Então não dá, você tendo conhecimento de todo o histórico do cabelo, de como acontece a ação qual a ação de um processo de descoloração e quais as ações pós processo de descoloração, como você pode beneficiar esse cabelo pós-mechas, o que você pode dar ele de volta aquilo que ele perdeu durante o processo de mechas, para que você possa entregar um loiro sem danos. Isso vai, com certeza, lhe deixar numa posição muito mais confortável, primeiramente com você, profissional, e segundo, com a sua própria cliente. Então, se você acredita que loiro danifica, não dá para você vender loiro saudável para sua cliente, tá? E não queira que a sua cliente acredite que existem loiros saudáveis se você não acredita que existem loiros saudáveis. Não fique repetindo só para que ela acredite. Primeiramente, você tem que acreditar, tá? Você tem que acreditar que existe um processo natural da descoloração, que é o que dá o resultado de mechas sem danos, tá? Mas isso acontece em cabelos que estão com as suas características normais. O que danifica é o que já estava danificado. O que estraga é o que já estava estragado.
E o que a gente faz quando isso acontece? Seja verdadeira com a sua cliente, tá? Seja o máximo de verdade para ela. Se está sensível, você vai falar, vai chegar a um loiro, vamos fazer seu loiro, vamos entregar um resultado de cor legal, porém, vai fragilizar. Por que vai fragilizar? Porque mechas fragiliza? Não, porque já está fragilizado, tá? Não tem como reverter. O trabalho de mechas não é um tratamento que reverte aquilo que não tá bom. Ele já tem por si só um processo de agressão natural. Mas esse processo de agressão natural não chega a ser considerado danos, tá? Não chega a ser uma questão, um monstro ao ponto de dizer que loiro resseca. Então, seja verdadeira com a sua cliente, tá? Conta tudo pra ela. Bom, na minha parte da forma que eu trabalho, poucas vezes eu me surpreendo, mas ainda me surpreendo, tá? Quando eu vou fazer o trabalho de mechas, eu consigo já ter ali 85, 90% de noção de tudo que vai acontecer naquele processo, daquele cabelo. Mas isso fica nos 90, 95 mesmo, porque às vezes algum cabelo me surpreende. Quando eu acho que está tudo bem, de repente ele diz que não está tudo bem. E é normal, tá, gente? A gente não tem como saber de tudo, tá? Então, coisas que acontecem. Mas, em maioria das vezes, se você tá com um conhecimento, um entendimento de 90, 85, 90, 95%, então, você tá praticamente respaldado ali naquele conhecimento. O que possa vir a acontecer de surpresa é um índice muito pequeno, mas às vezes acontece. Mas se acontece, você vai, com certeza, saber se sair, porque você tem conhecimento suficiente para resolver imprevistos, tá bom? Então esse foi nosso conteúdo de hoje, tratamentos pós-mechas, reconstrução, nutrição, reposição daqueles nutrientes que foram perdidos durante o processo de descoloração, tanto para profissionais no momento da construção das mechas no laboratório, como para fazer a venda para sua cliente levar o tratamento para casa. E ela precisa ter os cuidados básicos, essenciais e básicos para que 4, 5, 6 meses novamente a gente construa outro trabalho de mechas no cabelo que esteja com a estatística normal, saudável, tá? Mesmo que esteja loiro, mas esteja nas condições normais, nutrido e reconstruído, vai com certeza ter uma condição boa de novamente entregarmos um trabalho de mechas. Beleza? Então, um abraço e até segunda-feira novamente. Segundas e terças. A gente vai voltar firme e forte. Uma capinha, Arthur, tem? Tem? Não, né? Então, deixa eu fazer aqui deixa eu paralisar aqui, ver se eu acho. Ai, tô com preguicinha aqui, ó. Ai, como tô. Deixa eu ver. Pera aí, gente. Ver se eu acho aqui ver se eu acho Pronto. Espero que tenha gravado.